Olá, meus caros alunos, estavam com saudade? Voltei, hein? Estou voltando. Professor Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial 1, voltando aqui para mais uma sequência de videoaulas aí importante para a gente poder fazer evoluir o cronograma aí da nossa disciplina, o nosso programa de disciplina, enfim, porque é aquela velha história, né? Afinal de contas, o que acontece? Você sabe, você sabe que nós estamos aí nesse período de quarentena. Papai do céu sabe quando é que isso vai acabar. Porém, o semestre ele não pode parar. Então, nós vamos começar agora aqui uma sequência de aulas importantes, vale dizer, são fundamentais aí para que a nossa matéria evolua. É outra base que nós vamos construir, além do estudo classificatório já feito, é outra base que nós vamos construir para que você possa entender e aplicar o direito societário na prática, tá? E assim como a gente vem fazendo, né? Assim como a gente vem fazendo, a nossa ideia aqui é justamente fazer um estudo diferenciado, em vez da gente insistir naquela didática, naquela dinâmica que os alunos normalmente não gostam de se fazer um estudo sociedade por sociedade em separado. Nós vamos continuar nessa releitura que a gente propõe, fazendo um estudo aí em nível comparativo de maneira sistêmica, de maneira tal que é importante que você perceba que entre os vários tipos societários há muito mais questões em comum do que de distinção. E é nessa linha que a gente está levando aí a nossa disciplina, como você vem percebendo, tá? E bom, cara, se você está tendo acesso a essa videoaula depois que ela foi liberada, vamos dizer assim, para o público em geral no YouTube, o meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial aqui em Fortaleza, no Ceará, há 15 anos, na graduação em Direito na Unifor, na pós-graduação em Direito, no preparativo para o exame de ordem e para concursos públicos em geral, autor aí de algumas obras jurídicas destinadas a esse mundo dos OABeiros e dos concurseiros, dos quais se destacam o Completaço Prática Empresarial, que já vai esse ano de 2020 na quarta edição, escrita em coautoria com o querido amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, e o Direito Empresarial Facilitado, que está para ser publicado aí pela editora Método. Ele, na verdade, era para ter saído final de março, início de abril, mas com essa história do isolamento social da pandemia, a editora ela deu uma travada estratégica. Aí, tão logo a gente retome, vamos dizer assim, a vida normal, esse livro ele deve estar chegando, ele deve estar chegando, vamos dizer assim, às livrarias do país inteiro, tá? E, cara, bom, esse canal, né? Esse canal, ele foi aberto há muito tempo atrás e está sendo reaberto justamente por esse motivo, né? Do afastamento aí das atividades presenciais, né? A Universidade de Fortaleza, ela tomou, vamos dizer assim, por alternativa, não suspender o semestre, simplesmente suspender as aulas presenciais e a gente passar a ministrar aulas remotas através, né, do ferramental de videoaulas, como os canais do YouTube, além de materiais aí, ferramentais tecnológicos e didáticos previstos no Unifor Online. Você que é aluno da disciplina, você sabe, né? E, cara, você que não é aluno, como eu ia dizendo, e que, enfim, passou a ter acesso a esse vídeo, tem um convite para fazer você. Na verdade, 2,5, né? Ia dizer 3, mas 2,5. Primeiro convite é, se você não está inscrito, cara, se inscreve no canal, porque, enfim, semanalmente, pelo menos, a gente está trazendo aí
vídeos novos relacionados a direito empresarial, notadamente nesse primeiro momento, essas videoaulas que a gente grava exclusivamente de maneira inicial para as minhas turmas da graduação em Direito na Unifor do semestre 2020.1. Tá? Então se inscreve, dá um joinha aí e, cara, a linha de comentários, use para você tirar as dúvidas dessas videoaulas, tá? Para a gente poder fazer esse meio de campo. Já você que é aluno, você sabe, tem os fóruns do Unifor Online, tem o nosso grupo aí de WhatsApp disponibilizado justamente para isso, para a gente conduzir aí os nossos estudos, para a gente conduzir aí a nossa matéria nesse momento aí em que as aulas foram, por assim dizer, suspensas. E bom, cara, já deu aí o tal do joinha, já se inscreveu aí no canal? Então, vamos embora ver o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Na verdade, uma sequência de videoaulas aí programadas sob uma mesma roupagem, sobre uma mesma temática. Bora ver comigo? Vamos para o computador, então. Vamos para o computador, então. Repara, deixa eu abrir aqui então um slide para você. Temática que a gente vai começar a construir nessa aula de hoje é a temática relacionada às funções societárias. Isso porque, meu querido amigo, isso porque, minha querida amiga, nós temos no aspecto societário, nós temos no plano do contexto societário três grandes funções aí que são importantíssimas para a nossa disciplina, para o direito empresarial, tá? A bem da verdade, elas não são as únicas funções, né? Nós temos outras funções aí que vão afetar, por assim dizer, o contexto do exercício da atividade empresarial. Nós temos, por exemplo, a função de empregado, a função de prestador de serviço autônomo, até mesmo a função de gerente, funções aí muito mais ligadas, vamos dizer assim, ao direito do trabalho do que ao direito empresarial propriamente dito. Nessa aula, eu quero examinar com você justamente as três funções que estão direcionadas aí justamente ao direito empresarial, a saber, que funções são essas? Veja bem, são justamente as funções, né? São justamente as funções de sócio, de administrador e de conselheiro fiscal. Se tem três funções dentro do contexto da atividade econômica, dentro do contexto da atividade empresarial, que a gente precisa ficar ligado, que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, se refere justamente a essas três funções, tá? E, cara, aqui para começo de conversa, é importante a gente fixar algo. Veja, você não pode personificar a função, tá? Muito importante para começo de conversa isso aqui. Você não pode personificar a função. O que eu quero te dizer com isso? Se você parar para examinar, essas três funções, elas podem, de certo modo, serem exercidas de maneira cumulativa. Se você ver, você pode, por exemplo, ser sócio e administrador ao mesmo tempo. Você pode ser conselheiro fiscal e sócio ao mesmo tempo, numa mesma sociedade. Você só não vai poder ser administrador e conselheiro fiscal numa mesma sociedade. A gente vai entender na evolução dessa parte dessa matéria um pouco mais à frente isso, tá? Então, fique ligado, né? Porque cada função dessa ela tem um verdadeiro regime jurídico estabelecido com deveres, direitos e responsabilidades. E por que, cara, não personificar a função? Simples. Pelo seguinte, tá?
Se você é alguém que é um sujeito que é sócio e administrador de uma sociedade ao mesmo tempo, e você comete um deslize na condição de administrador, eu não posso te punir, eu não posso te sancionar na condição de sócio. Eu tenho que respeitar o regime jurídico que estava sendo exercido, que estava sendo aplicado no caso concreto, de modo que, atuando numa função, eu não posso pegar a sanção da outra para aplicar essa primeira. Beleza? Então, fique esperto. Tá? Situações aí de questões de caso concreto, é sempre importante você pensar no seguinte: meu sujeito lá do caso concreto, ele está atuando como sócio, ele está atuando ali naquele caso concreto como administrador, ou ele está atuando como conselheiro fiscal? É isso que você precisa ver e, no regime jurídico, dar o tratamento correto para aquela situação que eventualmente lhe aparecer no caso concreto, tá? Vamos compreender um pouco da diferença dessas três funções aqui de maneira inicial, na medida em que a gente vai entrar no estudo de cada uma delas. Vamos embora então para o computador, vamos então para os slides. Repare bem, repare bem, a função de sócio, ela está atrelada à questão relacionada à propriedade do capital. Isso porque, meus amigos, veja, os sócios, eles existem de certa forma para poder dar vazão patrimonial à sociedade. Sociedade ela só vai existir em larga medida porque eu tenho um sócio subscrevendo cotas, subscrevendo ações, pagando por essas cotas, pagando por essas ações, de maneira tal que os sócios eles estão aí relacionados à titularidade, à propriedade, por assim dizer, do capital. De outro lado, os administradores, esses estão ligados aí à questão da gestão desse patrimônio, a questão da gestão desse capital. Os administradores eles vão, por assim dizer, dirigir, administrar, gerir aquele contexto societário, fazer com que o exercício daquela atividade econômica ocorra aí a um menor custo e a um maior lucro para eles, os sócios, os titulares do capital. E a gente vai ter ainda o conselheiro fiscal, que, como o próprio nome sugere, ele está atrelado aí justamente à fiscalização da gestão desse capital. Isso porque é papel do conselheiro fiscal velar aí pela legalidade, pela probidade e pela boa-fé da atuação dos administradores. Os conselheiros fiscais fiscalizam, portanto, o exercício da atividade empresarial a partir da pessoa dos administradores, dos diretores, enfim. Tá? E, cara, essas três funções, elas são exercidas em órgãos distintos dentro de uma sociedade. Veja bem, isso aqui vale, né? Isso aqui vale, é importante destacar, tá? Isso aqui vale para você que é aí OABeiro, para você que é aí concurseiro, para você que tem uma afeição com o direito constitucional. Eu, Giovanni Magalhães, diria para você que a estrutura jurídica da sociedade foi pensada, vamos dizer assim, à imagem e semelhança do Estado. Porque, repare bem, no Estado eu tenho o poder legislativo, tá? Que é o poder que vai criar aí as leis para definir aí a vontade do povo, da nação relacionada àquele Estado. Eu tenho o poder executivo, que é o poder que existe, vamos dizer assim, para cumprir, para executar aquilo que foi antes definido pelo Poder Legislativo. E eu tenho
órgãos de fiscalização de contas, os tribunais de contas, que estão ali justamente para quê? Para velar pela legalidade, pela probidade da atuação aí dos gestores, dos executivos, dos administradores públicos. Pois bem, meus amigos, se você reparar, eu diria para você o seguinte, tá? Eu diria para você o seguinte, no contexto societário, a gente tem figuras que se relacionam, que dá para fazer esse comparativo, né? Que dá para fazer esse comparativo com o Estado. Se não, vejamos. Vamos voltar para o nosso slide. Repare, nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter aqui, para a gente perceber, repara aqui comigo, de um lado, as chamadas deliberações sociais, que podem acontecer, sabemos, e vamos aprofundar isso, através de assembleias ou reunião, a depender dos tipos societários. É nesses órgãos, é nessa atuação relacionada às deliberações sociais que os sócios atuarão no exclusivo exercício da sua função, definindo, deliberando, influenciando aí na definição da vontade social, na definição do interesse social. Já os administradores, né? Já os administradores, eles vão aparecer aonde? Nos órgãos relacionados à administração, que a depender do tipo societário, a gente vai ouvir falar, né, em diretoria, a gente vai ouvir falar em conselho de administração, ou a gente vai ouvir falar simplesmente em administração, ponto final, tá? Sendo eles o quê? O poder executivo societário, né? Enquanto as deliberações sociais representariam o poder legislativo societário, a administração representaria o poder executivo societário. Isso porque a função da administração aqui vai ser nada mais, nada menos do que representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, aquela sociedade e mais executar essa vontade social firmada inicialmente, né, aí no plano do poder legislativo societário, no plano das deliberações sociais. E a gente vai ter ainda, né, o chamado Conselho Fiscal, órgão aí onde atuarão, né, órgão aí onde atuarão os conselheiros fiscais, que vai funcionar, por assim dizer, como se fosse um tribunal de contas societário, tá? Então, é importante, cara, você perceber esse quadro, essa relação aqui comigo, tá? Porque, como eu ia dizendo agora há pouco, você pode atuar, né? Você pode atuar cumulando função, tá? E quando você atua cumulando função, você vai poder ser ao mesmo tempo sócio e conselheiro, sócio e administrador, e você vai estar atuando nesses órgãos e nessas situações distintas. Então, é preciso que se vejam. No caso concreto, você sendo sócio administrador, você estará ali atuando na condição de sócio ou na condição de administrador. Isso é importante que você veja, tá? E, cara, para o nosso estudo fluir, a gente vai primeiro começar esse estudo justamente a partir da perspectiva da posição de sócio dentro da sociedade, da função de sócio dentro da sociedade. Bom, para início de conversa, eu preciso que você saiba o seguinte: tudo aquilo que a gente já estudou ao longo do semestre aí sobre a questão do sócio, eu estou falando aqui do quê? Eu estou falando da possibilidade de incapazes serem sócios, eu estou falando da possibilidade dos proibidos poderem ser sócios, eu estou falando da questão aí de
e poder existir sempre a depender do caso concreto, a situação de sociedades entre cônjuges, enfim, todo o papo que nós já tivemos sobre sócios ao longo aí do semestre, ele não se perde, ele se renova, ele retorna aqui para esse momento. E aí é importante que a gente perceba justamente o seguinte: o que é a função de sócio dentro de uma sociedade? O que é essa função? E veja, cara, veja bem aqui. Não é da função de sócio ele contratar empregados, ele demitir empregados, ele confessar a falência, ele passar procurações, ele representar a sociedade no processo ou fora dele. Todos esses atos que eu estou narrando aqui para você são atos aí executivos, atribuídos aí à função executiva, ao poder executivo societário entregue aos órgãos de administração, como a gente viu agora há pouco. E aí, cara, a questão é exatamente essa. Se esses atos não são atos de sócios, o que é a função de sócio? Bom, eu diria para você o seguinte, que os sócios eles exercem uma função eminentemente deliberativa, pautada pelo exercício do direito de voto, tá? Vou repetir. Os sócios exercem uma função eminentemente deliberativa, pautada pelo exercício do direito de voto. Ou seja, meus amigos, é justamente em cima da atuação dos sócios nas assembleias, nas reuniões, votando, deliberando, aprovando aí a questão da vontade social, que a gente vai ver esses sócios atuando no exercício, né, da sua função, sendo atribuído a eles um regime jurídico específico, com deveres, direitos e responsabilidades. Beleza? Bom, dito isso e feito essa introdução, lembrando que a gente vai manter, não é, tudo aquilo que a gente já estudou, a gente não perde, nós temos aqui duas considerações iniciais importantes de serem feitas, tá? Duas considerações iniciais importantes de serem feitas. A primeira delas vai dizer respeito a quê? A primeira delas vai dizer respeito ao momento da qualidade de sócio, tá? Ao momento da qualidade de sócio. Isso porque nós temos duas grandes correntes doutrinárias que servem aí para justificar, vamos dizer assim, a situação, o momento a partir do qual a gente vai definir se determinado sujeito se torna ou não sócio de uma sociedade. Bom, o que acontece, meus amigos? Deixa eu contar isso para você. Me permitam aí uns 2 minutinhos de divagação doutrinária. A gente tem duas grandes correntes doutrinárias que servem para justificar, vamos dizer assim, essa primeira ideia do momento da aquisição da qualidade de sócio. Quais são elas? A primeira corrente vai dizer que o momento em que o sujeito adquire a qualidade de sócio, o momento em que ele vai poder se dizer juridicamente sócio, é o momento da subscrição do capital. Tá? Nesse momento, chamado momento da subscrição do capital, é o momento em que ele assumiria a condição jurídica de sócio. Isso porque, já a partir desse momento, ele estará assumindo deveres, direitos e responsabilidades. E aí, meus caros, é o óbvio, né? Ora, se você tem direitos de sócios, se você tem deveres de sócios, se você tem responsabilidade de sócios, qual é a conclusão que eu chego? Você
é sócio, ponto final. Porém, nós temos uma segunda corrente doutrinária, que vai dizer para nós o quê? Que não é no momento da subscrição, é no momento da integralização. Por quê? Só com a integralização que a cota ou a ação passaria a ser em definitivo da titularidade daquele sócio. Mesmo porque antes da subscrição, antes da integralização, o que acontece? É possível que aquele sócio venha a ser excluído da sociedade, perdendo aquela cota, perdendo a ação. Ora, meus amigos, apesar dessa tese parecer ser interessante, ela não deve prosperar. Afinal de contas, se você está perdendo algo, é porque aquele algo é seu, de modo que é a primeira corrente, a corrente aí da subscrição que prevalece, sendo importante que você saiba que no caso da limitada, a subscrição ela vai acontecer quando da assinatura do contrato social. Já na SA, a subscrição ela vai acontecer quando da assinatura do chamado boletim de subscrição. Bom, meus amigos, a propósito, não custa nada um aviso que eu dou para vocês sempre em sala de aula. Nas nossas aulas, sempre que eu estiver falando genericamente a sociedade limitada, você pode presumir aquela linha de entendimento também para sociedades em geral previstas no Código Civil. Na mesma ótica, sempre que eu falar em sociedade anônima, você pode presumir também que ali está valendo para a sociedade em comandita por ações. Quando eu tiver de ser específico, eu vou dizer, olha, esse tema é específico da LTDA, aquele tema é específico da SA. Só para facilitar e eu não ter que ficar me repetindo aqui os 9 tipos societários à medida em que as nossas aulas evoluem. Tá? Então, tá aí. É no momento da subscrição do capital que você se torna sócio e essa subscrição ela vai se dar justamente no âmbito da assinatura do contrato social para a LTDA, para a Sociedade do Código Civil, e do boletim de subscrição para a SA e para a comandita por ações. Beleza? Vamos voltar então para o nosso slide. Vamos voltar então para o computador, puxando aqui o nosso slide para a gente continuar. Tem uma outra questão introdutória também, que diz respeito a quê? Diz respeito ao número de sócios. Meus amigos, vejam bem. Regra geral, se você pegar o artigo 981 do Código Civil, você vai ver que, ao apresentar o conceito legal de sociedades, ele estabelece o quê? Celebram contrato de sociedade às pessoas. E aí segue o conceito. Ora, se celebram contrato de sociedade às pessoas, isso significa dizer o quê? Que, em regra, veja bem, em regra, eu preciso de mais de 2 pessoas para assumirem a condição de sócio dentro de uma sociedade, porque celebra o contrato de sociedade as pessoas. Eu preciso, no mínimo, regra geral, de 2 sócios. Porém, como a gente está falando em regra geral, isso significa dizer que a gente tem exceções. E, meus amigos, eu diria para vocês que a gente vai ter exceção para mais e exceção para menos. Como assim, Giovanni? Repara, exceção para mais, eu vou colocar aquelas sociedades cujo mínimo de sócio para constituir é maior do que 2. Daí exceção para mais. Quem que entra aqui no ordenamento jurídico brasileiro atual? Um único exemplo. Qual? A sociedade cooperativa. Se você pegar o artigo 1094 do Código Civil, ele vai te dar todas as características
que a sociedade cooperativa ela precisa ter no caso concreto. E, bom, se você pegar aí o inciso 2 do artigo 1094, você vai ver que a cooperativa ela tem que ter número mínimo de cooperados que seja pertinente aí à estruturação e à organização da administração da cooperativa. A bem da verdade, meus amigos, existe uma polêmica e uma celeuma doutrinária acerca de qual que deve ser o número mínimo para a constituição de uma cooperativa, e você vai, né, a depender, né, da doutrina apresentada, você vai desde 2 até 20 membros como sendo o número de membros mínimos, tá? A impressão que me dá muitas vezes é que o autor quando vai escrever a doutrina de direito empresarial que chega nessa parte, ela vai procurar, cara, de 2 a 20, qual é o número que está faltando? O meu número vai ser esse. Tá? É, inclusive, um exercício aí de fixação importante você pegar, né, a lógica da lei da cooperativa, a lei 5764 de 71, intuir ali quantas pessoas eu preciso para a constituição dos órgãos aí de administração da cooperativa. Essa não é a nossa preocupação atual. Nossa preocupação atual é apenas isso, deixar para você a cooperativa como sendo uma exceção desse ponto, a exceção para mais. Só que nós temos também exceção para menos. Vale dizer, a gente pode falar, e nós temos exemplos específicos e importantes da chamada sociedade unipessoal. O que é sociedade unipessoal, meu querido amigo, minha querida amiga? Sociedade unipessoal é justamente aquela sociedade que se caracteriza por ter uma única pessoa na condição de sócio. Bom, nós temos um exemplo que eu lhe diria, tá? Tradicional no ordenamento jurídico brasileiro, no direito societário brasileiro, que é a sociedade subsidiária integral. Você vê essa sociedade no artigo 251 da Lei 6404 de 76, cabendo você notar o quê? Que a sociedade subsidiária integral, tá? A sociedade subsidiária integral, ela é uma sociedade anônima que se caracteriza pelo fato de que de todas as suas ações serem de titularidades de uma única pessoa, desde que essa pessoa seja uma pessoa jurídica nacional, uma pessoa jurídica brasileira, tá? Esse é o exemplo clássico, esse é o exemplo tradicional, mas nós temos outros exemplos importantes e dignos de nota aqui, tá? Por exemplo, a Lei dos Advogados, a Lei 8906 de 94, veio a ser atualizada recentemente, criando aí a possibilidade da chamada sociedade unipessoal de advogado, da sociedade unipessoal de advogado, uma sociedade que tem como um único sócio aquele advogado que vai ser o titular do escritório. E, além desse, importantíssimo para o direito empresarial, um outro exemplo de sociedade unipessoal foi trazida com a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, que passou a admitir que a sociedade limitada, a LTDA, fosse constituída de maneira unipessoal e com um detalhe importante digno de nota, hein? Sem nenhum tipo de condição estabelecido aí pela Lei 6404 para a chamada subsidiária integral. Pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, até mesmo estrangeiro. Eu não tenho nenhum tipo de restrição aqui. Caso você queira examinar ou saber mais sobre isso, eu sugiro você passar a ler aí os novos parágrafos 1º e 2º inseridos ao artigo 1052 do Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica. Tá? Então,
tirando esses dois pontos que seriam novidades, né? E o que é a função de sócio, todo aquele tema para trás, ó, que a gente já viu de sócio, ele volta aqui nesse momento, tá? A gente não perde isso, isso vai voltar sob discussões. E, bom, dito isso, então, cabe a nós passar a examinar, ou pelo menos começar nessa videoaula a examinar, vamos dizer assim, o regime jurídico dos sócios propriamente dito. Vale dizer, os seus deveres, os seus direitos e as suas responsabilidades, tá? Vamos começar isso através dos deveres. Bora para o slide. Vamos voltar aí para a tela. Bora para o slide. Olha só. 3 grandes deveres a gente tem, veja, para qualquer sociedade. 3 grandes deveres. Não interessa se você é sócio da sociedade em comum, não interessa se você é sócio de uma LTDA, não interessa se você é sócio de uma sociedade anônima que negocia ações na Bolsa de Valores de outro país, você vai ter sempre esses 3 deveres. Sempre esses 3 deveres. Beleza? Bom, quais são eles? Primeiro dever é o dever fundamental de todo e qualquer sócio, em toda e qualquer sociedade. O dever de contribuir para a formação do capital social. Essa contribuição a gente já estudou, a gente já viu. Essa contribuição ela pode se dar, regra geral, em dinheiro, crédito, bens e serviços, né? O cara que contribui com crédito responde pela solvência, o cara que contribui com bens responde pela evicção, e na LTDA existirá responsabilidade solidária entre todos os sócios por 5 anos pela exata estimação do valor do bem, e a prestação em serviços ela não cabe nem na LTDA, nem na SA. Importante aqui, que a gente não tinha visto, que a gente não tinha falado ainda, é justamente a consequência do descumprimento desse dever. A consequência do descumprimento desse dever é justamente o quê? A aparição do chamado sócio remisso, tá? Quem é o sócio remisso? Sócio remisso é aquele sócio que se comprometeu com uma parcela aí do capital social, tá? Se comprometeu aí com a parcela do capital social e, cara, das duas, uma. Ou ele não fez a contribuição total conforme ele prometeu, ou ele só contribuiu de maneira parcial, tendo ainda contribuição pendente para a formação do capital. Tá? Um exemplo, imagina que a gente vai montar uma sociedade entre nós dois e aí a gente combina o seguinte, você vai investir 60% do capital, eu vou investir 40% do capital. Você já foi lá e brucutu o cofre e colocou os seus 60%. Eu serei considerado sócio remisso. Se eu não tiver colocado nada, eu estarei passível de assumir a condição de sócio remisso, ou se eu tiver colocado até 39,9%. Então, sócio remisso é aquele sócio que descumpre total ou parcialmente o dever fundamental de contribuir para a formação do capital, tá? Importante, a gente vai tratar sobre ele melhor quando a gente estiver aí no exame dos processos dissolutórios. Vamos voltar para o slide. Outro dever importante que a gente vai ter é justamente o quê? O dever aí de lealdade e colaboração recíprocos. Minha turma, meus amigos, vejam bem, os sócios, eles precisam serem leais para com a sociedade que os colocou na condição de sócio. Não tem jeito. Eles precisam serem leais para
com os sócios, com os demais sócios e para com a própria pessoa jurídica da sociedade. Precisam colaborarem aí para que seja mais fácil, vamos dizer assim, a sociedade vir a cumprir a sua função social, o seu mistério institucional. Cara, esse dever de lealdade e colaboração, note que ele é extremamente abstrato, tá? E por ser justamente extremamente abstrato, a gente tem a possibilidade de cumprir esse dever no mais amplo e variado espectro, tá? Eu posso colaborar de maneira extremamente ativa, indo lá todo dia à sociedade, discutindo lá com os administradores, provocando lá o conselho fiscal, interagindo lá com os empregados no caso concreto, até ter uma participação extremamente passiva, né? Afinal de contas, existe o velho ditado que diz: muito ajuda quem não atrapalha. De modo que, se eu não conheço aquele segmento de mercado, se eu não tenho muita vivência naquele ramo de atividade econômica, se eu entrei ali pura e simplesmente pela mera questão financeira, cara, quanto menos eu aparecer no negócio, melhor. Vou aparecer basicamente para quê? Para receber dividendos, para receber a partilha aí de lucros que eu vou ter a meu favor, que eu vou ter aí de direito pelo fato de eu ser sócio naquela determinada sociedade, tá? Mas esse dever, meus amigos, que é extremamente concreto, abstrato, né? Ao contrário do primeiro, que é concreto, pague lá 40 mil reais para a sociedade. Esse dever, apesar de abstrato, ele tem uma consequência jurídica importante. Olha aqui comigo, tá? E da violação desse dever de colaboração e de lealdade recíprocos, que a gente vai poder falar, olha só, na chamada exclusão do sócio por quebra da affectio societatis. Ou seja, cara, se você, sócio, quebrar a affectio societatis, se você, sócio, praticar um ato a partir do qual os demais sócios não confiem mais continuar no empreendimento junto da sua pessoa, então nós estaremos diante de quê? De uma situação em que esse sujeito ele quebra a affectio societatis e justamente por quebrar a affectio societatis ele estará então passível de vir a ser excluído da sociedade. Isso é tão importante que isso ganhou, vamos dizer assim, ares constitucionais na Constituição Federal de 88, quando diz lá no artigo 5º, inciso 20, que não porque os associados, as pessoas, elas não podem ser compelidas, né? O sujeito ele não pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Isso de se associar ou de permanecer associado só deve ocorrer em razão da sua própria vontade. E é isso que a gente tem aqui. Sócio, quando ele viola o dever de lealdade, o sócio, quando ele viola a colaboração recíproca, ele está quebrando a affectio societatis, nada mais natural, notadamente na chamada sociedade de pessoas, de os demais sócios virem a excluir esse sócio faltoso, tá? Para finalizar, nós temos aí os deveres relacionados à participação nas perdas, tá? Os deveres aí relacionados à participação nas perdas. Meus amigos, vejam, todo e qualquer sócio tem o dever de participar nas perdas. Não tem jeito, cara. É dever de todo e qualquer sócio, pelo simples fato de ser sócio, o dever de participar nas perdas. Não tem jeito. O que você precisa ver? O que você precisa tomar cuidado? Tá? Depender do tipo societário, a forma de cumprir esse dever de participar nas perdas, ele oscila.
Isso vai depender do padrão de responsabilidade patrimonial do sócio. Por quê? Se você está numa sociedade que ela atribui para você a chamada a autonomia patrimonial relativa, responsabilidade subsidiária, solidária e limitada, o seu dever de participação das perdas está relacionado a quê? Está relacionado a você pagar a conta da sociedade toda vez que ela tiver prejuízo e ela não tiver a disponibilidade financeira ou patrimonial pertinente para atender isso. E essa responsabilidade patrimonial do sócio, ela independe, inclusive, de desconsideração. Tá? Agora, em sociedades como a LTDA e a anônima, a coisa muda de figura. Isso porque na SA e na LTDA, todos os sócios têm a chamada responsabilidade limitada. Meus amigos, a responsabilidade limitada, ela significa uma prefixação no dever de participação nas perdas. Como assim prefixação? Exatamente na seguinte linha. É o sócio dizendo para o mercado, ó, eu só topo perder até aqui, eu só topo perder até ali. O que é esse até aqui? O que é esse até ali numa LTDA? Esse até aqui, até ali, é a integralização do capital. Ou seja, quando o capital não estiver integralizado, é possível que os sócios de uma LTDA venham a perder bens pessoais por débitos empresariais, respeitando esse limite. Já numa SA, não. Numa SA, o até aqui ou até ali é justamente o valor da subscrição do capital, o valor da subscrição daquela ação, perdão, o preço de emissão da ação subscrita ou adquirida. Tá? Então, fique esperto com isso. E aí a gente tem a situação do sócio de serviços, não é? Do sócio de indústria, daquele sócio que vai contribuir para a formação do capital. A doutrina minoritária que diz que esse cara ele não tem o dever de participação nas perdas, só que ele vai ter, tá? Só vai funcionar diferente. Afinal de contas, ele está contribuindo de um modo diferente para a sociedade. A contribuição dele ao capital não é financeira, é em trabalho, é em serviço, de modo que as perdas para ele também vai funcionar de maneira diversa. Repara uma coisa, o sócio de serviços, ele é sócio, ele não é empregado. Então, ele não vai ter direito a salário. O sócio de serviços, ele é sócio. Ele não é administrador. Então, a priori, ele não tem direito a prolabore. O sócio de serviço, por ser sócio, ele está assumindo o risco aí inerente ao empreendimento e, ao assumir esse risco, ele estará, então, aí o quê? Assumindo os direitos que os sócios terão. Um dos direitos importantes é justamente o direito relacionado à sua remuneração do capital, o direito aos dividendos, a participação nos lucros, de modo que toda vez que a sociedade tiver lucro, uma parcela desses lucros vai ter que ser distribuída também para os sócios de serviços. Não é à toa, não é à toa, não é à toa que a gente tem lá no artigo 1007 do Código Civil, que vai dizer justamente o quê? Que o sócio de serviços ele vai participar nos lucros a partir da cota fictícia atribuída a ele e definida pela média das cotas dos demais sócios. Tá? Então, se a sociedade ela é lucrativa, o sócio de serviços vai ser remunerado. Mas e se ela for deficitária? Se em determinado exercício financeiro ela apurar prejuízo e não lucro? Aqui o sócio de serviço perde, porque ele vai ter trabalhado de graça, ele prestou o serviço, ele prestou o trabalho, mas ele haverá então de não ser remunerado diante do prejuízo, diante das perdas, e é dessa forma que ele participa. Ele participa ao trabalhar de graça, né? Já viu aquela história, né? Tempo é dinheiro, ditado popular? Quem diz isso é justamente o sócio de serviço, que vai
perder tempo trabalhando numa sociedade deficitária e não vai, vamos dizer assim, receber a compensação financeira pela sua atividade prestada. Beleza? Bom, para esse vídeo não ficar esticado demais, a gente vai matar essa videoaula aqui, fechando os deveres, e a gente volta na próxima videoaula, continuando o exame do regime jurídico dos sócios a partir dos seus deveres. Beleza? Cara, já sapecou o joinha aí nesse vídeo? Ainda não? Mete o joinha aí, compartilhe esse vídeo para as pessoas que se interessam para o direito empresarial, ou que precisam conhecer direito empresarial para aplicar isso numa prova de OAB, de concurso público ou coisa que o valha. Qualquer dúvida, mete aqui desse lado ou embaixo, não sei onde é que está aparecendo para você aí a parte de comentários. Joga aí suas dúvidas nos comentários para que a gente possa fazer, né, justamente esse meio de campo de tira dúvidas, porque esse é o meu objetivo, cara, fazer com que você veja que dá para estudar direito empresarial de modo facilitado, mas em nível top lá em cima. Beleza? Então é isso. A gente mata essa videoaula aqui e volta na próxima, continuando aí o estudo do regime jurídico dos sócios. Valeu e até a próxima.